Já estamos de volta depois do rápido intervalo nesta edição e sequência do programa TV Mar News. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com para os assinantes NET Claro no canal 525 e também pelo aplicativo TV Mar. Lembrando que nesta terça-feira, dia 3 de novembro, o programa será reprisado também em horários alternativos para os assinantes NET Claro e para quem acompanha através dessas ferramentas como as nossas redes sociais. Bom, agora chegou o momento do quadro Penal News com o advogado criminalista Bruno Calado, que vai trazer como tema hoje os princípios do direito e suas aplicações na atualidade. Bruno, seja bem-vindo aqui no estúdio mais uma vez. Vamos falar um pouquinho a respeito desses princípios do direito. Primeiramente, o que são os princípios neste caso? Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Mais uma vez um prazer estar aqui depois desse feriado. Ontem um dia triste para muitos, né? Dia de finados, dia de rememorar quem já se foi, quem já se encontra em outro plano. Mas estamos de volta aqui depois de 2 semanas sem o quadro Penal News, em decorrência da sabatina, e quero parabenizar também a todos os envolvidos pela TV Mar, com a TV Mar, por essa sabatina, por poder explicitar as propostas dos pretensos políticos candidatos a prefeito aqui pelo município de Maceió. Hoje eu trago esses princípios, Viderlan, justamente porque estamos em época de campanha, em época de período eleitoral, e os princípios voltados para o direito são princípios que geralmente também são aplicados no dia a dia dessa campanha, no dia a dia desse período. Então os princípios, eles funcionam como o esteio, como a coluna, como a viga que sustenta o direito, certo? Os princípios, assim como a palavra já sugere, são o início de tudo, a base de tudo. Então, os princípios funcionam como espécies de normas no direito. Muitos juristas, magistrados, ministros tomam como base os princípios para julgamentos, assim como os advogados tomam como base os princípios para formular defesas, o Ministério Público, por sua vez, para formular suas acusações. Então, os princípios, eles são essas espécies de normas que direcionam, que servem como supedâneo, como base concreta e sólida para direcionar o direito e suas aplicações. Agora, como esses princípios estão sendo executados pelas pessoas, pela sociedade, pelos operadores do direito, agora na atualidade, Bruno? Isso. Viderlan, o direito ele é um conjunto de normas que se adapta constantemente à sociedade. Então, conforme a sociedade vai mudando, vai entrando em modificação, vai necessitando de novidades, de atualidades, os princípios também vêm se adaptando. Estamos em época ainda de pandemia, em época de distanciamento, em época de isolamento social, e os princípios passaram por algumas modificações. A exemplo do princípio do contraditório e ampla defesa. Sim. É um princípio muito famoso no direito, e o princípio do contraditório e ampla defesa foi modificado de que modo? Hoje em dia, advogados vêm exercendo a defesa de seus clientes, muitas vezes, por audiência virtual. Sim. Nós estamos com essa fragilização, digo fragilização, pois estou sentindo na pele, eu na condição de advogado, Viderlan, de ter que fazer uma audiência, ter que inquirir uma testemunha, ter que interrogar um réu, certo? Diante de uma câmera. Então, isso tem se mostrado de muita dificuldade para nós advogados, tem se mostrado de muita dificuldade para o Ministério Público na condição de órgão fiscalizador da lei, muitas vezes acusador, até para o próprio magistrado, até pela deficiência também tecnológica que vem oferecendo. Então, não só falando dos princípios inerentes ao processo penal, mas também ao processo administrativo, já que estamos concatenando os princípios ao período eleitoral. Os princípios, tem uma siglazinha chamada LIMPE, L-I-M-P-E, que é o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, na administração, esses princípios são fundamentais. Nós já estamos acompanhando esses períodos, esses ataques que os políticos hoje em dia muitas vezes vêm fazendo mais ataques do que propostas. Sim. Eles usam do tempo destinado à televisão para estar com troca de farpas, de ataques, lavando roupa suja em pleno canal ao vivo, mas esquecem das propostas para nós maceioenses e para os outros interiores que acontecerão também as eleições. Então, esses princípios, Viderlan, devem ser observados. Tem um princípio, inclusive, chamado princípio da urbanidade. O princípio da urbanidade, ele afirma que não há hierarquia entre juiz, certo? Entre o magistrado, entre o Ministério Público e entre a defesa, advogados ou defensoria pública. Não há hierarquia, devendo todos se tratar de forma respeitosa.
Mas se a gente pegar o princípio da urbanidade e trazê-lo para o período eleitoral, os candidatos também devem ter essa urbanidade, devem ter esse respeito entre si. Esquecer o lavado de roupa suja, esquecer as farpas, esquecer os ataques mútuos e apresentar mais propostas de governo, que é disso que nós precisamos. Então, os princípios nessa atualidade, digo atualidade vislumbrando, como eu já dei exemplo aqui, a pandemia, o distanciamento social, o isolamento social, bem como também esse período eleitoral, Viderlan. Então, os princípios, eles vêm sofrendo essas modificações, essas adaptações, né, em suas bases para serem aplicados aqui nesse período de atualidade. Agora, como em um país que ainda existe altos índices de analfabetismo, temos como manter essa execução dos princípios básicos para uma sociedade tão desinformada no aspecto do direito? Exatamente. Nós, inclusive, essa dificuldade toda do analfabetismo e do não acesso a essas informações, que eu defendo que, pelo menos, essa parte de princípios, essa introdução ao estudo do direito, essa parte geral, muito genérica, deveria ser lecionada ainda em período de ensino médio nas escolas. Né? As bases, os direitos, até porque o direito não é só o que você tem direito, mas é o que você deve fazer também. São direitos e deveres. A norma ela é punitiva, mas ela é preventiva. Então, deveria ter uma matéria trazida em sala de aula, ainda em ensino médio, até ensino fundamental, final de ensino fundamental, para trazer, para incutir na mente dos alunos normas, princípios, direitos e deveres que perante a sociedade, para que você conheça pelo menos o básico, Viderlan. Muita gente não sabe o que é o direito, muita gente não sabe o que é uma lei, muita gente não sabe o que é o princípio, pensa que o direito é tão somente aquela lei que está ali, mas não, o direito são princípios, o direito é composto por jurisprudências também, uma série de informações que deveriam ser trazidas ainda no início, para que esse analfabetismo fosse pelo menos amenizado, o analfabetismo técnico do direito fosse pelo menos amenizado, o que muita gente não tem acesso. E aí quando você de repente presencia um crime na rua, Viderlan, e você é chamado, é intimado para testemunhar, você testemunhou de forma ocular aquele crime, você é chamado ao processo para narrar a sua versão, o analfabetismo ali ele é explicitado, você está ali perdido, sem saber como falar, sem saber como se portar, sem saber sequer por que está ali. Muitas vezes a pessoa é intimada na condição de testemunha e fica assustada, o que foi que eu fiz, o que foi que eu cometi, quando na verdade você está ali só no dever de testemunha. E nesse caso, quando se coloca, e o Bruno Calado tem razão, que isso já deveria ser passado desde berço, nós já tivemos algo parecido e essa disciplina foi retirada. Já falávamos sobre isso com a doutora Jamile Coelho aqui também, agora com o Bruno Calado. Educação moral e cívica, que mostrava exatamente os direitos e deveres e principalmente de normas estabelecidas na Constituição, que muitas vezes a sociedade desconhece aquilo que é direito e aquilo que é dever. Esse desconhecimento provoca exatamente essa onda de analfabetismo e contribui exatamente para a desinformação, Bruno. Com certeza. Muitas vezes até os próprios políticos são semi-analfabetos, né? Vimos aí, inclusive, vídeos nesses Instagrams por aí, nessas páginas de Instagram por aí afora, de candidatos dizendo que o índice de analfabetismo era muito grande e, portanto, deveriam analfabetizar o povo. Então, você vê, o analfabetismo ele nasce de quem deveria estar estimulando a educação, ali, a instrução. E por isso fica aqui, Viderlan, justamente o que você falou, a inclusão de matérias dessa natureza em escolas para que passemos a ficar mais instruídos nesse assunto que é tão importante. Todas as terças-feiras o quadro Penal News também encerra com uma poesia de sua autoria. O que é que você hoje deixou preparado para o nosso telespectador para poder encerrar essa sua participação nesta terça-feira, Bruno? Isso, não é à toa que eu falei tanto de princípios e essa poesia que eu fiz, ela vai ser direcionada muito para os candidatos por aí afora, Viderlan, que ela fala sobre os princípios. Ela fala que devemos pensar naqueles para quem estamos proferindo propostas, para quem estamos proferindo até os ataques, Viderlan, mesmo, mas que devemos respeitar os ouvintes, o eleitorado, tendo os princípios. E essa poesia se chama Baluarte, que baluarte significa isso, princípios de base. Né? E ela diz assim: hoje em dia, ter princípios é raridade, principalmente no mundo onde os valores se invertem com tanto egoísmo e vaidade. Viver corretamente, com caráter inabalável, lhe faz alguém de destaque e alguém notável. Despertar cobiça alheia é merecedor de apreço, é ser invejável.
Se abster de ameaça mental, sendo boa pessoa e um bom profissional, é blindar-se como uma fortaleza, pautando a boa índole como certeza. Mostrar-se de verdade, provando ser de boa conduta, proporciona maior vontade, deixando-lhe à frente em qualquer disputa. A vida é pintada como uma arte. Fazer dela seu alicerce pode ou não fazer parte. Não se enfraquecer pela força alheia é mostrar vigor, é ser baluarte. Maravilha, Bruno. Que coisa linda, hein? Muito obrigado. Parabéns, tá certo, por essa inspiração em fazer exatamente mais uma poesia e utilizar o nosso canal, o nosso espaço, a TV Mar Canal 525, para levar essa mensagem para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Até a próxima terça-feira. Até a próxima, que fé em Deus. Com o próximo tema no programa, no quadro aqui Penal News. Bom, vamos trazer nesta sequência aqui do programa, temos aí mais 2 conteúdos para colocar em evidência. Primeiramente, o calor tem tomado conta, nós já acompanhamos aqui durante os dias esse trabalho que tem sido desenvolvido para orientar as pessoas. E, naturalmente, com o aumento do calor, com a proximidade do verão, estamos na virada do ano, é essencial os cuidados com a pele. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Fernando Palmeira. Você sabe qual o maior órgão do corpo humano? Sabe? Não sabe? É a pele. E é exatamente numa época como essa, de primavera, verão, onde já estamos num clima de verão, Maceió sempre verão, que é preciso ter muito cuidado com a insolação e até as consequências mais graves da falta de cuidado com a pele. Protetor solar, o filtro solar, para evitar problemas graves na pele, além de ressecamento, podendo chegar até ao câncer de pele devido aos raios ultravioletas, raios UV. Vamos conversar aqui com uma banhista. Como é seu nome? Maria Marques Luiz. Ô Maria, e aí, Marques Luiz, família tradicional das Alagoas, você se preocupa com a sua pele devido a esse excesso de sol? Bastante, porque com o passar dos anos vai aquecendo mais o clima, vai aumentando mais as temperaturas e a gente tem que tomar cuidado com a nossa pele, porque é altíssimo o câncer de pele. Protetor solar ou bronzeador? Os dois. Mas evitando sempre o excesso, né? Evitando sempre o excesso. É tanto que eu chego na praia às 8, às 11 eu já estou indo embora. Maceió já começa a receber turistas de todas as partes do mundo, do Brasil, também do Nordeste. Olha só quem está aqui da Paraíba, Tainara Suassuna, é da família de Ariano Suassuna. Sim, senhor, vamos saber dela se ela se preocupa com o excesso de sol na pele. Sim, muito. Eu sempre me protejo, passo protetor, não tomo sol no rosto, sempre ando de boné. Passo protetor, inclusive, antes de sair de casa, né? Para já chegar protegida na praia. A colega também é advogada e como advogado sabemos muito bem o que é defesa. E defender a pele, hein? É importantíssimo, né? Importantíssimo. Principalmente com alto índice de câncer de pele, né? Por causa da incidência solar, então a gente tem que estar sempre preocupado. Tainá, uma boa estada aqui em Alagoas. Obrigada. Olha, é Tainá, são todas essas mulheres lindas, maravilhosas de Maceió, do Nordeste, do Brasil inteiro, que estão aqui, mas todos conscientes. Você também se conscientize. Na piscina, em um rio, numa praia, é preciso evitar o excesso de sol e prevenir todos os males, as agressões dos raios ultravioletas, que infelizmente trazem, às vezes, pelo excesso, graves problemas para a nossa pele. Você nos assiste sempre pelo aplicativo TV Mar e Gazeta Web. Aqui da Pajuçara, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 525 NET. Claro. É isso aí, Fernando Palmeira. Daqui a pouco você volta no decorrer da nossa programação com mais detalhes. Fernando, que é um cara de sorte, né? No meio de tanta gente na praia, foi encontrar uma pessoa da família de Ariano Suassuna. Brincadeira, hein? Tá jogando fácil o nosso Fernando Palmeira. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, no último bloco do TV Mar News, nós vamos trazer mais informações. Mas não esqueça, hein? Cuidados com a pele. Muito importante também esse tipo de preocupação, hein? Vamos a um rápido intervalo, voltamos já.